A semana é de conscientização sobre a pessoa, aliás, sobre a violência contra a pessoa idosa. Um problema sério e muito comum em lares e asilos, tanto que foi instituído pela ONU 15 de junho, um dia para se lembrar desse problema. Na nossa região, em Pindamonhangaba, há inúmeras atividades que podem ser conferidas no site da Prefeitura. Mas a gente conta hoje aqui com a presença de uma representante do Conselho Municipal do Idoso, Adriana Zamit Nicolini. Olá, bom dia, obrigada pela presença. Adriana, essa é ainda uma realidade, não só na nossa região, mas no país, a violência contra o idoso? Não só no país, como no mundo inteiro. A violência ela é bastante abrangente, as pessoas imaginam apenas a violência física, verbal, ela vai bem além, ela vai também a violência financeira, quando o filho ou algum dependente acaba dependendo do idoso, acaba maltratando o idoso e tomando o dinheiro dele, como toma o cartão do banco, fica com a quantidade, com o dinheiro da aposentadoria. Tem a violência também no caso de abandono, negligência, não é só agredir o idoso, como também deixar de fazer alguma coisa que o idoso necessite, como alimentação, medicamentos, cuidados básicos. Ou seja, a violência acontece inclusive dentro da própria casa onde ele vive, né? Então, pela estatística que eu andei olhando, ele acontece praticamente dentro de casa. Eu estava vendo na pesquisa, acontece mais com a mulher idosa, cujo filho é dependente químico, de álcool ou droga, e acaba agredindo a mãe. Então ela é maior na mulher idosa do que no homem idoso. E geralmente a violência é dentro da família, do âmbito familiar. Agora, tem pessoas também que contratam o cuidador de idoso, né? Quais são as dicas para, inclusive, essa pessoa que é de fora ir trabalhar na sua casa para cuidar do idoso? Bom, eu aconselho a ver se a pessoa tem um curso de cuidador, porque não é qualquer pessoa que se diz, só porque ela olha o idoso que ela é cuidador. Existem cursos, São José dos Campos teve um curso, Taubaté também teve um, sobre o cuidador. Depois você ter referências sobre essa pessoa, buscar alguém com quem ela já trabalhou. Quais são as penas, né? Depende para cada caso? Então, a pena ela é dividida em duas partes. A primeira é para a pessoa física, no caso, algum parente ou a pessoa que causou a violência contra o idoso. E essa pena pode variar de acordo com o delito, que pode ser desde por exemplo, uma injúria, uma calúnia, difamação, que tem uma pena mais branda, até uma situação mais grave de homicídio, por exemplo. E tem a outra parte que é para a instituição que cuida do idoso, que pode ser desde uma pena de advertência até a do fechamento do estabelecimento. Pois é, a gente falou da violência que o idoso pode sofrer dentro da casa dele. Nos asilos também pode ocorrer? Pode, porque infelizmente, atualmente, há ainda muitos asilos clandestinos. E como saber se o local é regulamentado ou não? Olha, geralmente quem faz a fiscalização tem a prefeitura e também tem os conselhos municipais, no caso o Conselho Municipal do Idoso. Então, basta dar uma ligada para o conselho da sua cidade e ver se aquela instituição está cadastrada. Em Pindamonhangaba acontece hoje algumas atividades para a terceira idade. Qual que é a importância disso? Bom, a importância é de lembrar que todos nós um dia iremos envelhecer e que essas atividades são importantes para o idoso, para ele se sociabilizar, porque quando a pessoa se aposenta, ela fica na casa dela, acaba perdendo uma relação social com os amigos. E com esses eventos, não só no dia do idoso, não só no dia da violência contra o idoso, mas durante o ano todo, existem várias atividades, como atividade física, corte e costura, viagens, palestras para os idosos, né, da situação de saúde. Então, atividades que podem mudar essa situação, digamos assim, né, de violência contra o idoso. Isso, muda a parte da violência do idoso e muda para o idoso na parte da depressão, da autoestima. Ele começa a se sentir mais sociável, ele sai, isso melhora a autoestima dele. Agora, Adriano, fala um pouquinho do conselho do idoso, né, que tem em Pindamonhangaba. É recente? Qual que é a principal função dele? Então, o conselho existe em Taubaté, se não me engano, acho que desde 2005. Mas a posse da nova diretoria aconteceu agora dia 8 de maio e a eleição para o cargo de presidente, de vice-presidente, aconteceu agora dia 15. Nós estamos agora elaborando o plano para os 2 anos dessa gestão. As atividades são variadas, desde fiscalização dos estabelecimentos de cuidado com os idosos, políticas públicas, enfim, ela é muito abrangente. Ainda estamos fazendo um plano para esses 2 anos das atividades. Tá certo. Adriana, muito obrigada pela sua presença. Tenha um bom dia. Muito obrigada. Bom dia para você também, Mônica. Bom dia para todos vocês. Encontrar uma solução para o prédio da Vila Santo Aleixo. Essa é a proposta de um grupo de empresários de Taubaté que quer transformar o local que está abandonado em um ponto de cultura. Mas entidades do município pedem discussões sobre o tema. O prédio é histórico, tem 140 anos.
Aqui viveu no final do século XIX o senador Joaquim Lopes Chaves, que construiu o primeiro grupo escolar de Taubaté. Também foi residência de verão de Dom Joaquim Arcoverde, o primeiro cardeal brasileiro. Em 1996, a Vila Santo Aleixo foi adquirida pela Unital. Em 2009, a universidade cedeu o imóvel à prefeitura em troca de outro, onde funciona o departamento de fisioterapia. Desde então, a construção de 1872 é responsabilidade do município. Mas o casarão está abandonado. Nas paredes, nos vidros, nas janelas, os sinais da depredação estão em toda a parte. Do lado de dentro, madeiras ajudam a escorar o telhado. Tem que ser reformado, tá aí abandonado. Fica triste aqui quando passa em frente ao prédio? Ah, é, né? Tá tudo isolado aí. Tem que se arrumar. O Convention Bureau de Taubaté quer evitar que a Vila Santo Aleixo, tombada como patrimônio da cidade, vá literalmente ao chão. A entidade pediu à prefeitura a concessão para o uso do prédio. Segundo o presidente, a medida é necessária para tentar aprovar na Secretaria de Cultura do Estado o projeto de restauração. Esse projeto é o mesmo projeto que a Unital, já estava na mão da Unital. A intenção nossa é fazer o restauro. Depois nós vamos fazer a audiência pública, nós vamos chamar as entidades que estão hoje sem casa, que é a Associação Vale Paraibana de Letras, a Associação Taubatiana de Letras, os trovadores, enfim, essas entidades que estão sem casa. O período em que a Vila Santo Aleixo ficaria sob responsabilidade do Convention Bureau ainda não foi definido. O projeto já está na Câmara e deverá ser votado ainda este mês. Mas o movimento Preserva Taubaté está cauteloso com a possível concessão, exatamente agora em que o prédio passa por um processo de tombamento no Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de São Paulo. Por isso, a entidade defende uma ampla discussão do assunto, não apenas na Câmara Municipal, mas principalmente com a sociedade. Existe um projeto de restauro da professora Lívia, que é do Preserva Taubaté, que já foi feito há 3 anos, nunca foi dada atenção para esse projeto. Então nós questionamos por que a própria prefeitura não pode então tocar esse projeto que já foi apresentado para ela alguns anos atrás e não houve interesse, e por que agora teria que passar para um grupo privado. E se vai passar, nós entendemos e sabemos que a lei manda, porque inclusive o casarão está em projeto de tombamento pelo CONDEFAT, teria que passar por um projeto, inclusive apresentar para o CONDEFAT que projeto de restauro é esse. Tem que passar para as outras pessoas sérias dessa cidade que possam tomar conta do patrimônio histórico, porque essa administração não é séria. De acordo com a Secretaria de Planejamento, foram feitas visitas técnicas ao imóvel em questão para a avaliação da estrutura e ficou agendada uma série de providências preliminares, como o levantamento métrico da casa, registro fotográfico geral e elaboração de planilha de trabalho. Tão logo esta etapa seja concluída, será elaborado um memorial descritivo para que seja feita a apreciação do Conselho Municipal de Preservação, uma vez que se trata de imóvel tombado. E somente após essa apreciação, os trabalhos então terão início. Hora de conferirmos onde estão os radares móveis hoje em Jacareí. Nesta quinta-feira tem fiscalização na Rua Bom Jesus e na Avenida São Jorge, no bairro Cidade Salvador, e na Avenida Getúlio Vargas, no Jardim Luiza. No próximo bloco tem a nossa agenda de empregos e também informações do esporte. Agora 7h52, a gente volta já já.